a polêmica em torno da possível indicação de Lula de Jorge Messias no lugar de Barroso no Supremo. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos tentar entender como que pode ser feita uma análise de situações tão complexas como essa. O Barroso ele está para se aposentar. Como ele tem que se aposentar, nós sabemos que cabe ao presidente da República indicar o substituto. Tendo em vista disso, Lula está começando a procurar as possibilidades. Nós sabemos que um cargo como esse lá no Supremo Tribunal, ele é um cargo que tem um peso político muito importante, devido a vários fatores. Entre os fatores estão a questão de futuras situações que devem ser analisadas, se elas estão indo contra a Constituição ou se elas são previstas dentro do contexto constitucional. Ou seja, o Supremo é um órgão de extrema responsabilidade que tem impacto político muito grande, porque as decisões tomadas vão ter repercussão na política daquilo que vai ser falado, se o tribunal ele é conservador ou não é conservador, se esse tribunal está indo mais para a direita ou mais para a esquerda, e também porque quando você indica alguém para esse cargo, existe toda uma conjuntura de pessoas nas situações de poderes que vão reivindicar aquele espaço, né? Então, existem alguns nomes que estão sendo cogitados, né? E entre esses nomes, vamos nos basear hoje em alguém que nos é muito interessante fazer uma análise, que é o Jorge Messias. Jorge Messias é uma pessoa que já tem uma grande carreira no campo jurídico, principalmente em situações de análise de contas públicas e tudo mais. Ele tem uma carreira bastante consolidada, é uma pessoa jovem, relativamente jovem para a condição de juiz. Portanto, se ele for nomeado, ele vai ficar muitos anos, se o destino assim quiser, no cargo. E isso vai repercutir no contexto político, social e tudo mais por muito tempo. Nas atuais notícias nos tem mostrado muito a relevância do Supremo, né? Nós tivemos toda a atuação de Alexandre de Moraes, que impactou demais a sociedade dentro da política e que ele foi, vamos dizer assim, o grande pivô para poder desarmar as situações golpistas e as situações de ofensa à democracia. E ele tem feito um trabalho bastante interessante. E eu me lembro que quando ele foi nomeado, e ele foi nomeado pelo Temer, a esquerda se ressentiu bastante, mas aí mal nós sabíamos da sequência de acontecimentos políticos, e antes de continuar o comentário aqui, eu queria deixar bem claro que eu acho que se tem alguém que ainda duvida das habilidades do Lula em termos de política, essa pessoa está muito mal avisada, porque o Lula já mostrou que realmente aquela conversa de que ele é um animal político tem se consolidando ao longo dos anos, né? Porque quando o Lula ele coloca o Alckmin como sendo seu candidato de chapa, parceiro de chapa para vice-presidente, eu fui um do que na época estranhei bastante. Eu sendo uma pessoa de esquerda, eu olhei assim e falei, puxa vida, a Alckmin é um tucano assim por muitos anos. A gente sabe que o tucanato sofreu uma série de tensões por causa do Dória, mais uma vez tucano, sempre tucano. No entanto, nós temos visto que a escolha do Lula para o Alckmin como vice tem sido muito, muito importante nesses últimos 4 anos, né, que a gente tem no mandato, já são 3, estamos indo para o 4º ano. Alckmin é um vice discreto e bastante eficiente e tem se mostrado muito, muito fiel ao Lula. Então, se tem uma coisa que o Lula tem, é a habilidade política, e não é à toa que se fala que Lula é um animal político, né? Parece que ele tem um instinto muito forte nesse assunto. E agora a gente se vê numa situação que é o seguinte: qualquer vacilo que a gente der no Supremo, nós podemos correr o risco de ter um desmonte, um aparelhamento fortíssimo dele para a direita. O psicopata maior da nação, que está lá enjaulado na sua própria casa, né, ele fez 2 nomeações extremamente perigosas, né, e isso fez com que o Supremo fosse mais à direita. O que eu estou querendo dizer agora é o seguinte: da mesma maneira que lá no passado eu estranhei a indicação
do Alckmin como sendo o seu candidato do Lula vice, as pessoas estão estranhando a possibilidade de Lula indicar o Jorge Messias. Quando a gente fala a palavra Messias, já dispara um alarme, né? Porque, de fato, o Jorge Messias, ele é evangélico da Igreja Batista, o que não significa que ele seja uma pessoa radical. Deixemos o preconceito de lado e nós sabemos muito bem que é possível, sim, alguém ser evangélico e ser progressista. A chance disso acontecer é pequena, relativamente pequena, sim, mas existem sim evangélicos progressistas, existem sim evangélicos com grande capacidade de articulação e saber separar as coisas. E o fato dele ser evangélico, é lógico que acende um sinal de alerta na nossa cabeça diante de tudo que nós passamos nos tempos para cá. Mas isso não faz dele automaticamente alguém, vamos dizer assim, ultraconservador e que vai dinamitar a pauta de costumes se ele estiver lá no Supremo. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que sim. Mas o que tem atravessado muito essa conversa seria a esquerda cirandeira, essa esquerda identitária, que vem com a seguinte conversa. Seria muito interessante que o Lula nomeasse, ou indicasse, melhor dizendo assim, indicasse uma mulher preta para esse cargo. De fato, né, se a gente for pensar de uma maneira bastante grosseira na questão da representatividade, nós podemos cair nessa armadilha. E eu falo armadilha, não que eu seja contra a indicação de uma mulher preta para essa situação, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que uma indicação errada nesse momento pode significar um peso terrível lá para frente. É o momento da gente ter o Supremo alinhado de uma maneira que ele represente a diversidade. Agora, o fato de alguém ser preto, ou gay, ou qualquer outra característica, ou até mesmo indígena, não significa que essa pessoa ela é habilitada para representar uma minoria. Quer que eu dou um exemplo? Suponhamos que eu passe, vamos dizer assim, me apegue à ideia de que é necessário eu indicar uma mulher para esse cargo, uma mulher branca, digamos assim, né? Aí eu colocaria a Damares. Damares, ela representa as mulheres em que sentido? Quais mulheres a Damares representa? A Damares, ela representa a mulher periférica, a Damares representa os anseios de igualdade de gênero que é tão necessário na nossa sociedade? Então, ou se não, faz um esforço de memória e lembre, você sabe que o Bolsonaro ele foi mestre disso, né? Indicar alguém que é de uma identidade para destruir a pauta daquela identidade. Lembra do presidente da Fundação Palmares? Então, o Bolsonaro arrumou uma pessoa preta, uma pessoa negra, racista, para colocar lá na Fundação Palmares. Então, o fato de você ter a identidade em si não significa alguma coisa. Se você puxar mais na memória ainda, você lembra de Clodovil? Clodovil, ele era gay, assumidamente gay, e, no entanto, ele era totalmente homofóbico, ele era contra o direito das pessoas homossexuais da comunidade gay. Portanto, fato de ser da identidade não é garantia de representatividade de pessoa que vai se alinhar às necessidades e às demandas de uma parcela que ela teoricamente estaria representando. Dito isso, o que nós podemos estar analisando é o seguinte, que a indicação do Lula pode pode se revelar errada lá na frente, mas o tempo tem mostrado que o Lula ele tem, vamos dizer assim, tato suficiente para poder fazer seus posicionamentos políticos. Ele é bastante sagaz nesse sentido. Então, a gente tem que partir desse princípio também que o Lula está tentando fazer, se ele fizer essa indicação, fazer uma aproximação da comunidade evangélica, né? E tendo em vista que a própria Igreja Batista, eu conheço, pelo menos nas minhas relações do dia a dia, muitos evangélicos da Igreja Batista que são de boa, que conseguem entender que as regras da religião deles é para eles. É lógico, se você for entrar
numa discussão sobre religião, ele vai começar a ter um discurso dogmático e de repente pode escapar alguma coisa com um tom homofóbico, transfóbico, machista, etc. e tal. Mas, no modo geral, são pessoas super de boa e muito, muito fáceis de lidar. Então, que cabe a gente, né? É lógico. Se você tivesse uma mulher preta lá, isso seria bom socialmente? Socialmente seria bom, né? Representatividade, as pessoas viriam que uma pessoa negra, as pessoas negras, uma mulher negra consegue chegar numa situação de poder, e isso ajuda, vamos dizer assim, fazer questionamentos sobre a questão do racista e tudo mais. Mas a gente tem que entender, quando a gente fala de representatividade, a representatividade deve ser lutada hoje, pelo que a gente, na atual conjuntura, a representatividade nos acessos, né, aos acessos das universidades, aos acessos aos empregos, aos bons empregos, a representatividade dentro das empresas, a representatividade política tem que aumentar dentro do Congresso, porém tomando cuidado que não adianta nada você eleger um preto racista, um gay homofóbico, uma mulher machista, um indígena que não se considera como indígena, ou não sabe lidar com as questões, ou está pouco se lixando com as questões indígenas. Enfim, não basta só a identidade, você tem que ver aquilo que a pessoa pensa. Então, cabe a gente, é lógico, a gente deve questionar o que o Lula está planejando, o Lula deve, na medida possível, estar dando satisfação para a sociedade da sua indicação. Sim, é uma indicação que nos deixa preocupados, sim. Seria interessante ter uma mulher preta lá no Supremo? Também sim, mas que mulher preta seria essa, né? Ela, de fato, seria alguém alinhado às necessidades do país e às necessidades políticas de a gente segurar essa ultradireita absurdamente desenfreada, alocada e perturbada? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora com o discurso identitário. O identitarismo, ele, em certos momentos, ele acaba favorecendo a própria direita. Então, fiquemos espertos, tá? É óbvio que a gente tem que ficar também esperto com o que o Lula está fazendo, porque o Lula não é Deus, mas com certeza ele é um cara que tem um faro político muito grande, e esperamos que, se de fato ele indicar Jorge Messias para o cargo, ele esteja de novo, como muitas vezes ele fez, não que ele não erre, né? Mas como muitas vezes ele fez decisões que nos causou estranheza, e lá para frente se revelou sendo decisões bastante efetivas. Gente, gostou desse vídeo? Se inscreve no nosso canal, deixa um like e vamos nessa.